Yo! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Kabbalah. A Michelle está caindo de rir aqui. Pessoal novo aqui da minha aula quase morreu de susto. Mas não existe começar uma aula sem um yo. Um sim, que vem de todo o coração. Então, pessoal, um yo para todos vocês. Yo. Yo. Fala yo. Yo. Yeah. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal já está rindo aqui. Lechaim, lechaim. Pessoal, hoje gostaria de dar boas-vindas a todos. Desculpa que eu não divulguei no Facebook a aula, mas vocês estão muito bem-vindos. Galera do Instagram, galera do YouTube e meus queridos alunos aqui no Espaço K, presenciais, que vieram especialmente para a aula de hoje, que vamos falar sobre a importância da organização. De uma pessoa ser organizada por dentro e por fora. E o nome que eu dei sobre a Kabbalah Live de hoje é a Kabbalah de Marie Kondo, ou Marie Kondo, ou Mary Kondo em inglês. É um seriado da Netflix, para vocês que estão por fora aí das atualidades, eu vou contar um pouco para vocês. É um dos seriados que estão mais populares no Netflix. A Marie Kondo, ela é uma personal organizer, é uma profissão nova da nossa geração. Essa mulher, ela inventou uma nova técnica de como você se organizar. E ela virou uma best-seller famosa no mundo inteiro e agora fizeram um novo seriado na Netflix falando sobre as técnicas que ela usa na casa das pessoas para uma pessoa se organizar. E como ela deu muito certo, ela fez uma técnica que se chama Komari, que provavelmente é o nome dela em japonês. Eu acho que sempre que a gente vê uma pessoa de extremo sucesso no mundo material, a gente precisa se questionar o que essa pessoa tem de bom, o que essa pessoa inovou. E não ter uma visão fechada e falar, isso não tem nada a ver conosco, isso não tem a ver com o judaísmo, isso não tem a ver com a Kabbalah, justo pelo contrário. Tentar conectar e perceber como as coisas sempre estão interligadas. Então, essa profissão, conectadas. Essa profissão, personal organizer, está muito na moda. Tem muita gente que não sabe se organizar sozinho, não sabe organizar o tempo, não sabe organizar o armário, não sabe organizar o escritório, não sabe organizar a casa, e aí contrata um organizador pessoal que vai fazer as coisas por você. Isso já existia antes. Então, o que isso aqui significa? Que a organização tem pessoas que têm muita dificuldade. Tem gente que é mais arrumado, que é mais organizado por natureza, e tem pessoas que têm extrema dificuldade. Até aí tudo bem. A nossa aula de hoje, a nossa Kabbalah de hoje, eu gostaria de verificar e analisar com vocês qual é a visão judaica e principalmente racídica, cabalística, da mística judaica, em relação a uma pessoa ser organizada. Será que é tão importante eu ser uma pessoa organizada? Será que é tão importante eu ter uma ordem na vida? Ou é melhor, talvez, uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais aleatória, uma pessoa que faz o que dá na telha? Então vamos tentar ver hoje qual é a visão judaica sobre esse conceito tão falado e que está tão na moda por causa dessa nova série da Netflix, Marie Kondo e sua técnica de organização. Para entrar nesse tema, eu gostaria de primeiro falar para vocês por que eu gostei tanto. Alguém aqui está falando, a Sara está dizendo, do jeito que está o seu roupeiro, eu imagino que seja o seu armário, assim está a sua vida. E é mais ou menos isso que a gente vai falar. Às vezes a sua organização lá fora, ela demonstra como você está por dentro. Então tem muita gente que fala, eu não me incomodo com bagunça. Eu não me incomodo. Mas inconscientemente, o motivo que você não se incomoda é porque às vezes por dentro a tua vida está uma bagunça. E é isso que eu quero analisar hoje com vocês. O que realmente eu gostei muito da técnica dela, eu vou tentar resumir um pouco,
é que é algo que vem muito mais de dentro para fora. Não adianta você simplesmente ensinar uma técnica de organização para a pessoa. Ah, vou lá organizar a tua casa. Daqui 2 semanas a casa dela está uma bagunça de novo. Por quê? Porque não foi uma coisa interior. Essa mulher japonesa, Marie Kondo, ela teve uma visão, e justamente ela é uma pessoa muito espiritual, e ela mostra como a organização vem de dentro para fora. Então, uma das técnicas dela, que se chama Komari, ela diz que a organização é algo que não deve ser feito por ambientes da casa. Ah, agora vou organizar a cozinha, depois eu vou organizar o banheiro, depois eu vou organizar o quarto, depois eu vou organizar a sala e assim por diante. Não. A organização ela tem que ser por artigos, por objetos. Então ela coloca 5 pontos. Primeiro você vai organizar as tuas roupas. Depois você vai organizar teus livros. Depois você vai organizar os teus papéis, papelada, cartas, etc. Depois você vai organizar outros artigos e objetos. E finalmente você vai organizar os seus objetos sentimentais, coisas que você guarda por algum motivo emocional. E você vai fazer o seguinte, você vai dar um abraço naquela roupa, você vai dar um abraço naquele objeto, e você vai sentir se ela te traz alegria. Se ele te traz alegria, você vai manter em casa. Se não te traz alegria, você vai falar muito obrigado, gratidão para você pelos anos de uso, e você vai desapegar, você vai se desfazer. Você vai jogar fora, ou você vai doar, vai se dar cá, e aí você vai se desfazer daquilo. Por que eu estou falando isso? Afinal, eu não sou um personal organizer, certo? Essa não é a minha profissão. Mas eu fiquei maravilhado com a visão dessa menina. Ela é uma moça muito jovem. Por quê? Fora que dá certo, esse é o primeiro ponto. Então, senão ela não teria vendido tanto. Ou seja, hoje existem pessoas no mundo inteiro seguindo a linha dela, e até tem cursos, né? É muito difícil você pegar um certificado de Personal Organizer da Marie Kondo. Mas, mais do que isso, o fato dela ter entendido que a organização da casa, ou a organização do teu ambiente de trabalho, é algo interior, é algo espiritual, é algo íntimo. Na minha opinião, é isso que deu para ela tanto sucesso, e ela consegue realmente aplicar isso e modificar a vida de tanta gente. Então, o que eu queria ver hoje com vocês? Qual é a visão da Torá em relação a isso? Vamos tentar analisar. Então, eu queria começar fazendo 2 perguntas. Pergunta número 1. Como se fala ordem ou organização em hebraico? Vocês sabem? Elimelech, como se fala ordem? Lesader. Muito bom. Lesader. Sim. Qual palavra te lembra Lesader? A palavra mais famosa no Judaísmo? Seider. Ordem, organização em hebraico, você fala Seider. Quando eu falo a palavra Seider, o que vocês se lembram? Pesach. Qualquer judeu do mundo, ortodoxo, não ortodoxo, só cuidado com a mesa, por favor. Sefaradi, Ashkenazi. Qualquer linha que você segue, se você fala a palavra Seider, a pessoa diretamente, ela lembra do Seder de Pesach. O que é o Seder de Pesach? Aquela noite que todos os judeus, mais religiosos, menos religiosos, se reúnem para comemorar a saída do Egito, que a gente está lendo nessas semanas na Torá. Aí vem minha primeira pergunta. Olha que interessante. Isso significa que o conceito de organização, ele tem a ver com a saída do Egito. Se a palavra Seder, se a palavra ordem, se a palavra organização, ela é relacionada por todo mundo, pela nossa tradição, com o Seder de Pesach, significa que a saída do Egito tem a ver com organização. Qual é essa relação? Certo? Qual é a ligação? Estou ouvindo, Elimelech? Qual que é a ligação de sair do Egito com ser uma pessoa organizada? Segunda pergunta. Se você pensar bem, a palavra Seder de Pesach
é uma contradição nela mesma. É um paradoxo. Por quê? Seder é ordem. O que é Pesach? Qual a tradução de Pesach? Vocês sabem? O que é Pesach? Não. O que é? Pular. Pular. Saltar. Toda a ideia de Pesach é não seguir a ordem. Deus saltou as casas dos primogênitos judeus no Egito e não matou eles. Em outras palavras, a ideia de Pesach é saltar, é pular. É justamente você não seguir a regra, é você não seguir a ordem. Pesach e Seder é contraditório, porque Seder quer dizer ordem e Pesach quer dizer não tem ordem. Pula a ordem correta. Entenderam? Essa é a segunda pergunta. Pergunta número 3 é: que outra palavra parecida com Seder é uma das mais famosas do judaísmo? Quem sabe? Sidur. Escolha. Irmão do Rabino sabe. Pessoal, qual palavra lembra vocês a palavra Seder? Você falou Sidur. Qual é a tradição de Sidur? Sidur não é livro de rezas. Sidur não é livro de orações. Sidur quer dizer organização. De novo, a palavra ordem. Se Sidur significa organização, então a pergunta é: por que Sidur, que significa livro de orações, no mundo inteiro? De novo, a Sefaradi, Ashkenazi, não faz diferença a tua linha. Você chama o livro de reza, o livro de orações, chama ordem. E ordem quer dizer organização. Então tivemos 3 perguntas, para quem chegou agora eu vou resumir. Temos 3 perguntas que a gente quer responder. Por que a palavra ordem, que a gente quer falar hoje sobre organização, aparece sobre a festa de Pesach? Todo mundo fala Seder. Seder quer dizer a ordem de Pesach. A segunda pergunta: Seder e Pesach é um paradoxo, é uma contradição, porque Seder quer dizer ordem e Pesach quer dizer quebrar a ordem. Deus saltou a casa dos judeus no Egito. E a terceira pergunta: por que livro de orações, por que a nossa reza, que aparentemente a reza deveria ser uma coisa espontânea, que vem do coração, uma coisa mais orgânica, uma coisa mais natural, por que Sidur é o nome para livro de orações no nosso idioma em hebraico? Lechaim, lechaim, para que a gente possa, quem não tem lechaim tem que pedir no bar. Pessoal, esquece agora as perguntas um pouco, deixa as perguntas de lado e vamos tentar fazer uma viagem no mundo da organização. Eu quero agora desafiar vocês, quero questionar vocês, para a gente realmente perceber como, se você quiser entender como ser uma pessoa organizada, em primeiro lugar você precisa se perguntar por que você quer ser uma pessoa organizada. E por que algumas pessoas têm mais dificuldade de ser alguém organizado, e tem às vezes até casais que brigam, porque um é muito organizado e o outro é muito não organizado. E se você perceber bem, pessoas que não são organizadas, normalmente elas não querem ser organizadas, elas não têm uma dificuldade mental que elas não conseguem se organizar. Existe algum problema emocional dentro delas que falam para ela, como a gente estava conversando antes, que talvez ser organizado é algo negativo. E eu vou agora fazer esse papel do advogado do diabo para mostrar para vocês por quê. Vamos pensar bem. O que significa a ordem? O que significa a organização? Significa que as coisas têm regras, as coisas têm limites. Agora, uma pessoa criativa, uma pessoa espontânea, uma pessoa que entende que a vida talvez é infinita, ela não quer ser organizada. Por isso existem hoje, e sempre existiram, jovens mais liberais, digamos assim, que eles acham que você não precisa ser tão quadrado. Você não precisa seguir tanto as regras da sociedade, tanta burocracia, ou tanta regra da religião. Talvez é melhor você ser uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais livre, uma pessoa tipo, ontem eu estava com aquela vibe, hoje eu estou em outra vibe. Hoje eu estava com aquele humor, hoje eu mudei de humor. Então, a minha pergunta é, quem disse que tem que ter organização? Isso normalmente é uma regra na Kabbalah, que quando você quer entender algum conceito, qualquer um que seja, qual é a pergunta que você tem que fazer? O que seria sem aquilo? O que seria sem aquilo?
se você não entende como seria a vida sem aquele conceito, você não entendeu a essência daquele conceito. Então vamos fazer essa pergunta. Como seria a vida se ela não tivesse regra nenhuma? Se ela não tivesse nenhum tipo de organização? Se ela não tivesse nenhum tipo de burocracia? Então, aparentemente não dariam certo as coisas, vocês concordam? A vida seria uma bagunça. Imagina se cada um acorda de manhã e ele tem o direito de fazer aquilo que deu na telha, aquilo que ele tem vontade de fazer, aquilo que ele está no espírito de fazer. Nenhum relacionamento daria certo. Muito menos uma comunidade daria certo, a sociedade comum não daria certo. Quer dizer, eu acordei a fim de passar o farol vermelho. Não, mas eu não posso, porque senão eu vou bater com o carro que... Quer dizer... Eu preciso de uma organização para as coisas funcionarem. E a minha pergunta é, onde nasceu isso? Será que isso foi uma invenção humana? Aparentemente não. Sabe por quê? A própria natureza, ela é extremamente organizada. Eu não sei se vocês sabem, o próprio Albert Einstein já falou, se existe Deus, ele não joga dados com o universo. O Einstein falou. O que significa? Ele tinha uma visão sobre o mundo, sobre a Terra e sobre todo o universo, extremamente racional e extremamente lógica e organizada. Quando você analisa, menos o ser humano que faz umas bagunças de vez em quando, mas se você tira, depois vamos entrar nisso, mas tirando o ser humano que tem livre-arbítrio para fazer bagunça, pega a natureza, ela é muito organizada, tem cadeia alimentar. Cada criatura tem um sistema com trilhões de células. O teu corpo, para funcionar, ele tem uma organização que nenhuma empresa do mundo tem essa organização. O sistema solar, as galáxias. Então, quando o Einstein, com toda a sua inteligência, analisou o universo, ele falou, Deus não joga dados, quer dizer, que isso aqui não é um acaso. Até que descobriram a física quântica. Quando descobriram a mecânica ou a física quântica, que o próprio Einstein duvidava, não sei se vocês sabem, no começo ele não aceitava, eles descobriram que quando você chega na menor partícula da matéria, que ela se chama quantum, ela não segue regra nenhuma. Vocês sabem um pouquinho de física quântica? O que é a física quântica? A menor partícula da matéria, ela se comporta de uma forma completamente aleatória. Ela não tem você não consegue, caótica. É um caos total. Por exemplo, uma mesma partícula, ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? A mente humana não consegue nem imaginar uma coisa. Você não consegue imaginar uma criatura em dois... Você pode até imaginar dois iguais, mas você não pode imaginar uma mesma partícula em dois... Na física quântica isso acontece. Então o Einstein, que pensava tudo de uma forma muito convencional, muito racional, ele dizia, não, isso é impossível, no final é comprovado, tem muitos prêmios Nobel. A gente sabe que tem duas formas de você encarar a ciência. Existe a ciência convencional, digamos o macrocosmo, que ele funciona de uma forma muito bonitinha, muito organizado, muito matemático. Mas quando você vai na mínima partícula da matéria, você percebe e você descobre que não, que o mundo é um caos. Na verdade, isso aqui é tudo uma grande bagunça. E isso não é cabala, isso é ciência. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente fala em organização, como a química é muito organizada, a física é muito organizada, a matemática é muito organizada, são maneiras que o ser humano encontrou de explicar o nosso universo, de explicar a natureza. Mas não necessariamente a essência da vida ela é algo organizado. Trazendo em palavras práticas, eu quero falar o seguinte. E hoje, de acordo com a neurociência, isso aqui também é provado e comprovado. Nós temos dois lados do nosso cérebro. A gente tem um lado do cérebro que ele faz questão de botar sentido em tudo. Ele quer explicar tudo, tudo tem que ser racional. Na hora que você vê uma pessoa que você não conhecia, na hora que você vê um acontecimento, imediatamente você quer explicar por que aconteceu aquilo. Ou seja, esse lado do cérebro, ele não consegue sobreviver se ele não explicar. Mesmo que a explicação for idiota, mesmo que a explicação for fraca. Tem muita gente, o cara não consegue sair. Ah, Rabino, por que aconteceu aquilo? Ah, aconteceu aquilo porque
ontem à tarde você fez um pecado. Ah, beleza. O cara vai feliz para casa. Por quê? Porque pelo menos alguém deu uma explicação para ele. Agora, aquela explicação faz sentido? Talvez não. Mas tem um lado do cérebro que quer botar sentido em tudo, mesmo que está se enganando. Mas se engana, sabe? Me engana que eu gosto. Tem um lado do cérebro que é assim. E tem muitas e muitas provas científicas que realmente tem um lado do nosso cérebro que fica se enganando o tempo inteiro, mas algum sentido ele tem que dar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da vida. Tinha uma pessoa que era muito legal comigo. De repente ela agiu de uma forma ruim comigo. Como você explica isso? Ela é gente boa ou ela não é gente boa? Então esse lado do cérebro, ele vai dar um jeito de dar uma explicação. Não, na verdade ele é gente boa, mas hoje ele estava de mau humor. Ele é gente boa, mas ele não gosta. Alguma explicação você vai dar, porque você não consegue conviver com o fato que existe uma contradição. Tem um outro lado do cérebro que não está nem aí com isso, que é o lado criativo, que é o lado emocional, que é o lado espontâneo, que é o lado instintivo, que é o lado intuitivo, que normalmente as pessoas mais artísticas, se eu não me engano, é o lado direito do cérebro, certo? O lado esquerdo, que na verdade ele cuida do lado direito, a gente sabe que tem um X, certo? O lado esquerdo cuida do lado direito e vice-versa. Esse lado do cérebro, ele quer viver o presente. Ele não faz questão de ficar dando explicações racionais para definir as coisas da vida. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque aparentemente todos nós temos dois lados. A gente tem um lado organizado, que é o lado esquerdo, e a gente tem um lado que é um caos, mas ele não é um caos porque ele é bobo, ele não é um caos porque ele é idiota, ao contrário, ele é um caos porque ele é infinito. E é isso que a Kabbalah explica sobre a criação do mundo, que antes de existir esse nosso mundo tão organizado, existia um mundo que se chamava caos, Olam Hatou, o mundo do caos. E esse mundo do caos, ele era extremamente energético, ele tinha uma energia incrível, mas era tanta energia que ele não sobreviveu. Eu não vou entrar tanto nos detalhes agora, teve uma explosão, um Big Bang espiritual, que se chama Shvirat HaKelim, e no final gerou o nosso mundo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a ideia da organização, que o nosso mundo, a natureza é extremamente organizada, é isso que eu quero mostrar para vocês. Precisa de uma ordem. Mas quando você precisa de ordem? Quando você tem desordem. Isso é muito psicanálise. Se você pega um pouco na psicologia, por que os opostos se atraem? Porque a gente pensa que os opostos não tem nada a ver um com o outro, e é justo o contrário. Os opostos têm tudo a ver um com o outro. Por exemplo, uma pessoa extremamente eufórica, normalmente ela é uma pessoa depressiva. Você fala, mas é o contrário, euforia e depressão. Não, é a mesma coisa. Porque ou que ele foge para cá, ou que ele foge para lá. Mas ele não quer encarar a realidade. Uma pessoa que você ama muito é a pessoa que mais você pode odiar. Ódio e amor andam juntos. Então aquilo que a gente pensa que na verdade são contraditórios, eles são muito mais próximos do que a gente pode imaginar. Pessoal, ser uma pessoa organizada, isso eu quero chegar agora, não é ser uma pessoa quadrada, não é ser uma pessoa que não tem um caos, não é ser uma pessoa extremamente limitada e linear, não. Uma pessoa que entendeu o que é Seider, e agora a gente vai começar a responder, ele vai entender Seider de Pesach. Só quem tem o caos pode ter a organização. Só quem tem a desordem pode se organizar. E eu vou explicar isso aqui agora um pouco melhor. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, por exemplo, Deus, vocês acham que Deus é organizado? Uma pergunta difícil de responder. O que a gente sabe sobre Deus? Mas tenta imaginar. Por que você acha que é organizado? Você vê o mundo à sua volta. Você vê o mundo à sua volta e ele tem uma grande organização, certo? Agora imagina Deus antes de criar o mundo. Ele era organizado? As suas coisas sim, mas ele... As suas coisas. O que eram as suas coisas? Eu acho que ele não tinha nada. Mudou, é uma fumaça. Uma fumaça que... Maria, como você falou. Uma fumaça? Maria, você acha que Deus era uma fumaça? Mas não, as coisas, o mundo. Deus não era nem uma fumaça, nem uma energia. Não era nada. A energia também foi criada. O mundo dele, não ele, o mundo. Não tinha mundo. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele entende a desorganização dele.
Muito bom. Acho que a Michelle definiu bem. Ele entende a desorganização dele. Adorei essa frase. Mas é mais ou menos isso. Claro que Deus não é organizado. Vou explicar por quê. O que é organizar? Organizar quer dizer assim, quem faz bagunça tem que se organizar. Se Deus está sozinho, mandando, se ele é livre, ele não precisa de uma organização. Ou seja, ele entende a bagunça dele. Ele é onipotente, onisciente. Very good, concordo com você. Em outras palavras, o infinito não é organizado. Isso eu quero explicar para vocês. Quem estudou um pouco de matemática sabe que quando a gente fala o conceito do infinito, não é só em tamanho. O infinito não é tipo matemática que a gente pensa, sabe aqueles crianças que estão brigando na escola? O cara fala assim, meu pai tem 50 anos. Aí vem outro e fala, meu pai tem 60. Meu pai tem 70. Aí vem outro e fala, meu pai tem infinito. Aí o cara ganhou uma briga. Ou seja, o que eles pensam? Que infinito é um pouco mais do que todo mundo pode falar. Não é isso que é infinito. Infinito quer dizer indefinido. O conceito de infinito quer dizer não tem definição nenhuma. Quando a gente fala que Deus é infinito, não é que Deus é muito complexo que ele é infinito, ao contrário. Deus é tão simples. Deus é tão simples. Ele é tão flexível, ele é tão vulnerável, que ele é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Isso é Deus. Porque qualquer outra definição, você vai estar definindo ele. Então, claro que Deus não é organizado, porque qualquer tipo de ordem limita as coisas. Entenderam o que eu quero falar? A ordem limita. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa nisso, a gente começa a perceber uma coisa muito interessante. Pessoas que têm dificuldade de se organizar, e eu sempre tento mostrar isso, é muito fácil você falar, porque o cara tem um problema cognitivo, porque o cara tem um problema... Muitas vezes é uma coisa espiritual. Uma pessoa que tem uma dificuldade de se organizar é porque ela não está a fim de olhar a vida como algo quadrado. Ela não está a fim de olhar a vida como algo mecânico. Ela não está a fim de olhar a vida, sabe? Tipo assim, nasci, vivi um pouco, daqui a pouco eu vou morrer e deixarei um bom mundo para os meus filhos. Desculpa falar, eu não caio nessa. Eu, Dudu, não caio nessa. Por que eu, Dudu, não caio nessa? O que quer dizer deixarei um mundo melhor para os meus filhos? E aí, e teus filhos e teus netos, você não entende o que eu quero dizer? Se você tem um pensamento mais do lado, qual que é o lado? O lado direito do cérebro. Ou seja, se você é uma pessoa mais, normalmente mais artística, mais criativa, mais romântica normalmente, você tem uma tendência a olhar que as coisas são infinitas e os conceitos são infinitos. Essas pessoas têm normalmente dificuldade de se organizar. Por quê? Por exemplo, eu vou organizar as minhas gavetas. Por que uma pessoa tem tanta dificuldade de organizar suas gavetas, seus armários de casa? Sabe por quê? Não é uma questão técnica, é uma questão emocional. E é isso que a Marie Kondo descobriu. As pessoas, elas têm uma conexão emocional com coisas do passado, com quem ela era, com aquilo que aconteceu. Você vai entrar em dilemas existenciais quando você quiser arrumar o teu armário. Você vai entrar em dilemas emocionais quando você quiser arrumar a tua gaveta. Não é uma coisa técnica, jogo isso ou não jogo aquilo. Vai demonstrar quem você é. Porém, agora eu vou para o outro lado. O judaísmo é organizado ou não é? Muito organizado. Se você vai olhar as leis da Torá, elas têm uma organização, uma ordem, que deixa você maluco. Tem 613 mandamentos, com milhares de ramificações. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para rezar, tem hora para acabar de rezar. Tem ordem do Sidur, como eu falei, tem ordem para tudo. E aqui que eu queria chegar. Presta bem atenção que agora é a Nekude, o ponto da aula. Lechaim. A organização de algumas pessoas é uma fuga da própria vida. Tem gente que é extremamente yeke. Sabe o que é yeke em Yiddish? Yeke quer dizer, ele vai como traduzir yeke? Cara Caxias. Caxias. Aquariano. Aquariano nada. Ao contrário, eu sou aquariano, não estou nada organizado. Ao contrário. Sério? Eu sou aquariano. Tudo bem. Eu acho que você errou. Não, todo mundo da minha live aqui está falando que é virginiano. Virginiano. Você errou. Você está ruim de si. Anyway,
O que é o ponto? Uma pessoa organizada, eu quero mostrar 2 tipos de organização. Pode ser uma fuga da realidade. Tem muita gente que gosta de entrar num sistema. Por quê? Porque ele quer se livrar das decisões. Eu não quero fazer tantas decisões, vão decidir por mim. Sabe quanta gente entra em esquemas pontos? Por exemplo, uma pessoa pode ficar religiosa. Eu conheço amigos. A coisa mais fácil do mundo, a vida dele está uma bagunça, a vida dele está confusa. Aí o cara fala, quer saber? Vou virar religioso. Muito fácil. Por quê? Vou chegar na sinagoga e o rabino vai falar tudo que eu preciso fazer, ou deixar de fazer. Aí o cara chega, o cara está com problema com a esposa. Ele fala, não, é assim porque o meu rabino falou que é assim. Acabou dilemas na vida, acabou crise existencial, certo? Acabou dúvida. Shoy! Acabou! Ou seja, a organização externa, ela pode ser uma fuga de quem você é. Tem pessoas, não é só em religião, em business ou na própria família, que são extremamente metódicas, porque elas têm tanto medo de encarar quem elas são, que elas preferem entrar num método, elas preferem entrar num esquema. E o esquema vai resolver, tem um líder do esquema e vai resolver por elas. Vem o judaísmo e fala, essa não é organização saudável. Isso não é Seder. O verdadeiro Seder é o Seder de Pesach, como eu falei. Pesach é o caos, é saltar. Quando a gente fala de organização, a gente precisa entender o seguinte. O infinito, ele não é organizado, ele é infinito. O motivo que Hashem resolveu criar o mundo, daqui a pouco eu vou trazer para a nossa vida, mas por que Deus resolveu criar o mundo? A Kabbalah explica que a criação do mundo é através de um processo que se chamou Tzimtzum. É a concentração de Deus. O infinito virou finito. Presta bem atenção. O infinito virou finito. Esse mundo que a gente conhece é tudo o que tem. Deus está aqui. Deus está nesse copo, Deus está nessa mesa, Deus está em mim, Deus está em você. Essa foi a grande novidade do Alter Rebbe no Tânia, no Hassidismo, que ele escreveu há 250 anos atrás. O Alter Rebbe escreveu 53 capítulos do Tânia. Se Deus quiser, um dia vamos estudar esse livro juntos. E ele escreve na introdução do Tânia, aqui eu escrevo a resposta para todas as questões existenciais que as pessoas têm. Eu sempre me perguntei, como? Como o Alter Rebbe diz que ele escreve um livro com todas as questões existenciais? Existem muitas questões de pessoas diferentes. Sabe qual é a novidade do Alter Rebbe no Tânia? Uma coisa linda. Deus não está lá em cima. Deus não está fora de você. Como eu falei ontem na Kabbalah do ateísmo, quem estava aqui. Deus está dentro de você. Para de jogar a toalha para Deus. Para de achar que ser religioso quer dizer eu jogo meus problemas para Deus. Ao contrário. Se você não entender que Deus está dentro de você, que Hashem é parte de você. Por isso que o Alter Rebbe fala. Aqui tem a resposta para todos os seus dilemas existenciais. Sabe por quê? Porque a resposta está em você. Só você pode dar a tua resposta. Nenhum rabino vai dar a tua resposta. Nenhum livro vai dar a tua resposta. Nenhum psicólogo vai dar a tua resposta. Eles podem te ajudar. Mas quem vai dar a tua resposta é você mesmo. Por isso, quem é o bom terapeuta? Quem é o bom amigo? Quem é o bom conselheiro? Quem é o bom rabino? Não aquele que te manda o que fazer. Aquele que te ajuda a descobrir a tua verdade. Aquele que te ajuda a descobrir quem você é. Porque você tem as respostas para as suas perguntas. Porque você é infinito. Por que eu estou trazendo isso agora? Hashem, ele é infinito. Por que ele criou o mundo? Já perguntaram isso? Por que Deus infinito precisava criar o mundo? E eu vou responder isso para vocês com uma pequena historinha. Uma vez chegou um jovem bagunceiro no Rebbe de Lubavitch. E ele chegou no Rebbe e falou, Rebbe, eu queria muito ser religioso, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho uma natureza muito, muito bagunceira. Eu sou um cara muito instintivo. Eu sou um cara muito explosivo. Eu sou um cara muito criativo. E eu gosto de viver o momento. Eu não sirvo para esse negócio de Shulchan Aruch, de código de leis, tal. O Rebbe deu para ele uma resposta que eu quero trazer para vocês, que eu acho que vai nos ajudar a entender por que Deus criou o mundo. O Rebbe falou para ele, sabe que o Rebbe estudou na faculdade, engenharia elétrica. O Rebbe falou para eles, você já ouviu falar do raio laser? Estava no começo. Falou, já?
que tem no raio laser que não tem nessa lâmpada, que não tem numa luz comum? Foco. Aí o menino falou, não sei, eu vou falar para você, nada de especial. É a mesma lâmpada, só que, como falou ele, Melech, foco. Quando a lâmpada, ela tem a luz dela toda dispersa, vai para todos os lados, como se diz em português, o cara está tirando para todos os lados, certo? Se você pegar essa mesma lâmpada e você concentra a luz dela, você cria o raio laser. Hoje em dia, com raio laser, você cura a miopia, certo? Você faz operação. Você pode quebrar pedra. Olha que incrível. A luz, a mesma luz, se ela não está dispersa, se ela está concentrada, foco no foco, ela consegue ter um poder inimaginável. Olha o que o Rebbe falou para ele. Ainda bem que você é um bagunceiro. Legal que tua vida é um caos. Porque você é um cara criativo. Você é um cara infinito. Você é um cara explosivo. Muito bom que você é um cara explosivo. Ainda bem que você não é um cara que achou que você nasceu, viveu e vai morrer. Muito bom. Mas se você não focar a tua luz, se você não virar um raio laser, o que vai ser a tua vida? Vai dispersar a luz para todos os lados. Seja um bagunceiro, mas usa o Seider, e agora eu vou explicar para vocês. Para quê? Seider é foco. Onde está o foco na tua vida? E é isso que a Hassidut e a Kabbalah explica sobre a criação do mundo. O mundo é Deus. Deus é o mundo. Kel Olam, está escrito na Torá. O mundo não agregou nada a Deus. Deus não criou uma coisa fora ele. Deus criou ele mesmo. Eu não vou entrar tanto nisso agora, mas o mundo não agregou nada a Deus. Porque se eu falar que o mundo agregou alguma coisa para Deus, ele já não é Deus. Vocês concordam? Porque aí ele não é perfeito. Se o mundo acrescentou alguma coisa para Deus, então Deus não é perfeito. Então o que é o mundo? O mundo é Deus em foco. O mundo é Deus concentrado. É o laser. É o laser. Deus está aqui. Sabe que Deus está em outro lugar? Mashiach está aqui, Deus está aqui, a luz está aqui. A gente que não está vendo. Como você falou, o mundo é um jardim. O mundo é o jardim de Deus. E agora, para finalizar, a gente vai entender a importância de ser uma pessoa organizada. Ser uma pessoa organizada não é para ser uma fuga de quem você é. Justo o contrário. Só através de uma organização no tempo, no espaço e em prioridades principalmente, eu consigo ser alguém que usa o máximo do meu potencial. E isso é descobrir a religião. A religião não veio nos limitar. As regras da Torá, 613 mandamentos e milhares de leis, elas não vieram para fazer a tua vida virar mais chata. Elas não vieram para a tua vida virar mais regrada, virar mais limitada. Justo pelo contrário, elas vieram para focar a tua luz, para concentrar a tua luz. E é assim que a gente tem que encarar a religião. E se a gente encara a religião de outra forma, talvez a gente não entendeu nada. A grande novidade, na minha opinião, dessa japonesa, dessa Marie Kondo, qual foi? Ela descobriu o seguinte: não adianta você dar um método para uma pessoa organizar a casa dele que não tem nada a ver com ele. Ao contrário, ele precisa descobrir por que a casa dele está uma bagunça. Sabe por que a casa dele está uma bagunça? Porque dentro ele não está organizado. Uma vez o Alter Rebbe, o fundador de Chabad, ele falou uma coisa muito legal. Uma pessoa ela tem que ter horários de estudo fixo. Estudar, orar, horário. Mas ele falou, sabe por quê? Kviut bazman, o kviut banefesh. Fixar horário no relógio é fixar horário na alma. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: organização é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sabe por que uma pessoa é desorganizada? Porque ela não sabe suas prioridades. Ela não sabe o que é mais importante do que o quê. Ou seja, se para mim é tudo válido, é tudo importante igual, é tudo a mesma coisa, então tudo dá na mesma. Então muita gente hoje, eu quero um pouquinho, eu quero experimentar um pouco de tudo. Você pode experimentar um pouco de tudo, mas quais são tuas prioridades? E é isso que ela inventou. Ela falou, não organiza a tua casa de acordo com ambientes. Organiza a tua casa de acordo com as tuas prioridades. E tem muito, eu não vou entrar agora, mas qual que foi toda a genialidade que ela ficou tão famosa? Porque ela descobriu que através de organizar a casa das pessoas,
ela organizava a vida das pessoas. A pessoa começava a arrumar a casa e ela começava a falar, estou descobrindo que coisa sobre meu casamento que eu não sabia. Estou descobrindo minha vocação. Eu achei que eu servia para uma coisa, eu sirvo para outra coisa. E com isso eu queria terminar com uma frase do Talmud. O Talmud, ele fala que uma casa abrangente, o que quer dizer uma casa abrangente? Quando você tem uma casa clean, quando você tem uma casa limpa, uma casa organizada, isso ajuda a você a pensar melhor. Você pode perceber que é verdade. Quando tudo está uma bagunça ao teu redor, porque é um caminho de duas mãos, de dentro para fora e de fora para dentro. Quando tudo está uma bagunça, é porque dentro está uma bagunça. Quando você começa a organizar as coisas lá fora, você começa também a se organizar dentro. Isso para mim é o Seder de Pesach. O Seder de Pesach, você faz o famoso Manishtaná. Todo mundo sabe, Manishtaná. As crianças fazem 4 perguntas. Já perceberam uma coisa? Coisa louca. Nunca ninguém respondeu a pergunta das crianças. As crianças fazem 4 perguntas e não tem resposta. Por que a gente se reclina na noite? Se você ficar meditando lá, talvez você vai interpretar alguma resposta. Mas as crianças preparam o ano inteiro o Manishtaná. E chega na hora, eu quero falar uma interpretação para vocês. Sabe por que não tem resposta? Claro que não tem resposta. Porque a resposta é você que tem que dar. Não é o papai que vai dar a resposta, não é a mamãe, não é o rabino. Você tem que saber fazer a pergunta certa. A resposta está dentro de você. Mas para a resposta vir, você precisa de um Seder de Pesach. O que é Seder de Pesach? Você precisa botar uma ordem no caos. Mas só faz a ordem quem tem caos. Aceita a tua bagunça. Aceita teus questionamentos. Aceita tuas dúvidas. Aceita tuas contradições. Elas são boas. Elas que dão graça na vida. Elas que dão pimenta na vida. Coitado de pessoas que não têm dilemas. Coitado das pessoas que não têm questionamentos. Coitado das pessoas que não têm esse fogo interno, querendo descobrir o mistério na vida. Mas aí vem o Seder. E por isso que a palavra Sidur é tão importante no judaísmo. É a ordem da reza. Sabe qual é? Você só vai chegar na tua verdade se você for uma pessoa organizada. Por quê? Por quê? Porque você vai ter foco. Você vai ter foco. Você vai entender que a resposta vai vir de você mesmo quando você for uma pessoa focada. Quando você, desculpa falar nesse termo, não se entregar para todo mundo. Quando você não se espalhar por todo o espaço. Porque aí você está se perdendo. Você quer se encontrar, se organiza. Não para os outros estiverem organizados. Para você ter foco. Então, na hora que o judaísmo ele é tão regrado e ele é tão certinho, ele está querendo te ajudar a encontrar, não uma luz externa, uma luz interna. Quem você é de verdade. Mas para isso, às vezes, a gente precisa de muita organização e de muito foco. E com isso eu queria finalizar a nossa aula de hoje. Organização, às vezes, é difícil, mas a importância de ser uma rotina, e de ser, eu falei semana passada sobre a natureza, que ela todo dia o sol nasce no mesmo lugar, se põe no mesmo lugar, mas é um grande milagre. Só que já que ele acontece todo dia, a gente não valoriza. Mas a verdade é que é o milagre mais incrível, que todo dia acontece a mesma coisa. Estava lendo um livro que se você jogar uma moeda, cara ou coroa, qual é a chance de 50 vezes sair cara seguidas? A probabilidade é 1 em trilhões. Ou seja, a natureza é muito mais milagre do que Deus abrir o mar. Vocês estão entendendo? Deus abriu o mar uma vez. Tá bom, dá para acontecer. Mas o sol nascer todo dia no mesmo lugar e se pôr no mesmo lugar, a probabilidade é muito menor. Em outras palavras, você ser uma pessoa constante, você ser uma pessoa que tem palavra, você ser uma pessoa organizada, não porque a sociedade exigiu assim, não porque a burocracia exigiu assim, porque você se encontrou, porque você acredita na tua palavra, porque você acredita na tua existência. Isso é o maior milagre que tem. Então que a gente transforme a natureza, a constância, a regra, não numa monotonia, não numa rotina chata, ao contrário, num milagre que acontece e se repete todos os dias. Eu finalizo com uma última frase que está escrito na Hassidut. Imagina que Deus
Imagina um rei, um grande rei, o dono do país. E ele foi para a prisão. Mas como o rei foi para a prisão? O rei é o dono. O rei manda. O rei pode ir para a prisão? Ele tem a chave da prisão. Ele está preso ou ele não está preso? Isso é a criação do mundo. O rei se colocou na prisão. Mas sabe por que o rei se colocou na prisão? Porque ele gosta da gente. Ele queria ter intimidade. Ele queria ter foco. Estou falando em palavras humanas, mas para a gente entender. Deus na prisão, Deus na natureza, Deus na organização, é o infinito em foco. Ele não parou de ser infinito. Ele não parou de ser o rei porque ele está na prisão, porque ele tem a chave. Para de achar que a natureza, para de achar que a religião, para de achar que as regras da vida, elas vieram ser monótonas. Ao contrário. O fato que Hashem se colocou nessa prisão é porque só num quarto fechado dá para ter intimidade. Vamos falar claro. O que é intimidade? Um quarto fechado. No meio do parque, apesar que hoje tem países mais liberais, no meio do parque, no meio da praça, no meio da praia, pode até chamar, mas não é intimidade. Intimidade é duas pessoas sozinhas no mesmo. E é isso que Deus queria. Deus queria intimidade com cada um de vocês. Deus queria intimidade com cada um de nós. É para isso que Ele criou o mundo. E para ter intimidade, tem que ter quatro paredes. Para ter intimidade, tem que ter organização. Para ter intimidade, tem que ter. Então, vamos começar a olhar para as regras, não como algo aprisionador, escravizador, ao contrário. Como algo libertador. Essa é a palavra. As regras vieram para libertar a gente da nossa dispersão, da nossa expansão destrutiva. E na hora que a gente está focado, a gente não ficou mais limitado. A gente tem todo o infinito num lugar só. Lechaim, obrigado a todos pela participação.